Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos, mais uma aula no nosso canal hoje. Hoje a gente vai falar sobre conjuntos, né? Teve muitos pedidos essa semana para o pessoal estar com as aulas virtuais, está com dificuldade com conjuntos, intersecção de conjuntos, união de conjuntos, então hoje a gente vai fazer uma aula sobre o assunto. Sem demais, vamos para a nossa aula. Exercício número 1. Hoje o foco da nossa aula vai ser entender esse tipo de exercício aqui, pessoal. Dados os conjuntos A, aqueles elementos lá dentro, o conjunto B, aqueles outros elementos lá dentro, o conjunto C, 3 conjuntos, e está pedindo ali, ó, então determine aquele valor ali. Então, antes de fazer calculeira, antes de avaliar o exercício, vamos construir o exercício como a gente faz em todos os nossos momentos de aula aí, tá? Então, mas vou dar aquele recadinho, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante a participação de vocês, a interação de vocês, assim como foi pedido por muitos alunos aí, a gente tratar esse assunto hoje aqui no nosso encontro, essa semana. Então, não esqueça de se inscrever no canal. Definição de conjunto. Vamos dar uma olhada primeiro na definição de conjuntos. Acho que todo mundo já sabe, a gente está falando de conjunto, a gente pode classificar como uma coleção de objetos. A gente pode classificar de várias outras maneiras, definir de várias outras maneiras possíveis, tá? Mas a gente pode colocar aqui de uma maneira bem simples uma coleção de objetos. O que é um conjunto? São vários objetos ordenados dentro de um conjunto. Exemplos. O conjunto dos times de futebol do Campeonato Brasileiro. Isso é um conjunto grande, né? Nós temos o Campeonato Brasileiro que está parado por enquanto, né? Nós temos ali 20 times que fazem parte da Série A, o Brasileirão Série A. Nós temos várias outras competições, né? Mas esse é um exemplo de conjunto numérico, né? Conjunto, neste caso não numérico, mas conjunto de elementos que lá nós temos todos esses times aí, né? Temos Flamengo, Internacional, Palmeiras, vários times, e cada um desses times aí é parte deste conjunto, né? Que é o conjunto dos times da Série A. Outro tipo de conjunto, outro exemplo aí de conjunto, tá? Nós temos, por exemplo, ali, ó, uma macarronada, um prato de comida ali, né? Uma macarronada, e todos os seus ingredientes também é um conjunto composto de todos os elementos, todos os ingredientes que fazem aquele prato. Então, nossa macarronada aqui, essa aqui eu fiz ontem à noite, né? Já deixei aqui, tirar uma fotinho para vocês entenderem a aula de hoje. Ali a gente tem vários elementos dentro daquela macarronada e todos os elementos compõem um conjunto também. Então a ideia de conjunto é isso, são vários elementos que compõem um grande conjunto. E, em geral, o conjunto é denotado em matemática por uma letra maiúscula. Isso é uma definição, uma convenção de matemática. Toda vez que a gente for falar de um conjunto, a gente denota esse conjunto com uma letra maiúscula, né? É só uma convenção. Então aqui a gente pode dizer que M é a nossa macarronada, que tem vários elementos dentro dela. Tem lá o alho, na minha pelo menos tem o alho, tem a massa de todos aí, né? Tem o molho, tem a calabresa ali, a calabresa top de linha, aquela azeitona ali bem pegada, são os elementos que fazem parte deste conjunto macarronada, né? Simplesinho, suave, tranquilo aí, como todo mundo aí em casa já sabe dessa historinha aí. Só estamos formalizando o que você já conhece. Definição de elemento e de pertinência. Elementos, como a gente já falou, né? Elementos são todos os componentes de um conjunto. Todos os componentes que compõem, né, que constroem aquele conjunto, a gente chama de elementos. Molho, por exemplo, ali, ó, é um elemento do conjunto macarronada. Os outros elementos que eu falei aqui também, né, compõem macarronada. Eu acho que vocês, inclusive, em casa, aí, sabem melhor do que eu os elementos que compõem uma macarronada. A minha ali ficou top de linha ali, né, top. E na minha tem aqueles ingredientes, os mesmos que tem aí na casa de vocês. Pertinência. A gente vai usar esses dois símbolos aqui, ó, um Ezinho e um E cortado, né? Em que caso? Um elemento pode ou não pertencer a um determinado conjunto. Quando ele pertence ao conjunto, utilizamos o símbolo de E. E quando ele não pertence, aquele Ezinho cortado. Exemplo, o molho ele é um elemento de M. M é a nossa macarronada. Então, ele é um elemento, então ele pertence àquele elemento. Então, a gente pode dizer que o molho é um Ezinho, pertence à massa. Conjunto vazio.
O que acontece com um conjunto que não tem nenhum elemento? É um conjunto vazio. Todo mundo sabe disso, né? Esse conjunto é chamado de conjunto vazio e é representado como? Ele pode ser representado de duas maneiras possíveis, tá? Entre chaves, nada lá dentro, ou seja, um conjunto vazio, tenho duas chaves abertas, não tenho nada lá dentro, então é vazio. Ou pode ser um zerinho cortado. Cuidado que a gente não pode colocar os dois num só, né? Abrir ali uma chave, colocar lá dentro aquele zerinho cortado, que pode induzir um erro, porque a gente pode pensar que ali dentro daquele conjunto não é vazio, tem o zero lá dentro, então não é vazio. Então vazio ou tu usa entre chaves nada lá dentro, ou pega o zerinho e corta ele. Um dos dois casos tu pode usar, não pode usar os dois. Conjunto universo, então, é o conjunto que contém todos os elementos do contexto o qual estamos trabalhando. E também todos os conjuntos deste contexto. O conjunto universo é representado pela letra U. Ou seja, por exemplo, no nosso Campeonato Brasileiro, nós estamos falando de 20 times da Série A. Mas a gente sabe que existem vários outros times aí no Brasil afora. E esses outros times aí compõem o universo de todos os times que nós temos aí no futebol brasileiro. A gente está falando de um pequeno grupo da Série A, Campeonato Brasileiro Série A, e esse contexto é um subgrupo desse grupo grande, que é o universo de todos os times que nós temos no Brasil inteiro. Contido. A gente vai usar esse símbolo aí de contido e não contido quando, dados os conjuntos A e B, dizemos que A está contido em B, denotado por A contido em B, se todos os elementos de A também estão em B. Ou seja, eu pego um conjunto grande, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que a gente está usando agora. Pego alguns times, só os times gaúchos, por exemplo. Na Série A hoje nós temos o Inter e o Grêmio na Série A. Então esse é um subgrupo, um subconjunto, né, do grupo grande que é todos os times do Campeonato Brasileiro. Isso é um subgrupo. Ou seja, o Inter e o Grêmio são dois elementos que pode ser feito um conjunto que é subconjunto do Campeonato Brasileiro. Conjunto A é chamado de subconjunto de B. Por quê? Porque ele está dentro do conjunto A. Exemplos. A é igual a um conjunto das faces de todos os números ímpares do dado. Então, tipo, tu pega um dadinho ali, nós temos 6 números nele. Eu quero só as faces ímpares, ou seja, esses números aqui, ó, a face 1, a face 3 e a face 5. Nós temos o conjunto B, com todas as faces do dado. Todas as faces do dado são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esse é o conjunto B, que também pode ser considerado o conjunto universo, todos os possíveis valores das faces de um dado, deste exercício que nós estamos vendo. Então, A está contido em B. Ele está contido em B por quê? Porque o 1, 3 e o 5 são faces do dado. O conjunto B tem todas as faces. Então, se eu estou pegando algumas faces daquilo, então o conjunto A é um subconjunto que está dentro do conjunto B. Escreve-se A não contido em B se A não for subconjunto de B. Ou seja, para ser um subconjunto, todos os elementos que a gente está avaliando tem que estar lá dentro. Se tu não tiver um elemento que não está lá dentro, não podemos considerar como subconjunto ali. Os símbolos de contido e não contido são utilizados para relacionar conjunto com conjunto, enquanto que o E de pertence e o E cortadinho de não pertence relaciona esse elemento com conjunto. Então, esse C de contido é só de um conjunto para outro conjunto. E quando a gente usa o E, a gente está falando de um elemento estar ou não estar dentro, pertencer ou não pertencer a um conjunto. Então, o C só para conjunto e o E de elemento para conjunto. Notação, então, de conjuntos. A relação de componentes. Um conjunto é definido mediante a relação de seus elementos dentro de duas chaves. Ou seja, quando a gente abre duas chaves, todos os elementos que estão naquela chave são os elementos que pertencem àquele conjunto. Por exemplo, conjunto dos números naturais menores do que 6. Os números naturais são aqueles números sem vírgula, né? 0, 1, 2, 3, todos números positivos. Então, eu quero os menores que 6. Então, o conjunto que eu quero é o conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse conjunto A eu posso escrever ele de outras maneiras possíveis também. Ó. Conjunto descrito por uma ou mais propriedades. O mesmo conjunto A, pessoal, eu posso escrever ele de outra maneira. Ó. É definido pelas propriedades mostradas pelos seus elementos.
Conjunto A é todo o elemento X que pertence àquele conjunto, pertencente aos naturais. Os números naturais são todos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos esses números aí, sem ter vírgula, números inteiros, ok? E todos positivos, são os números naturais. E x pertence aos naturais, aquela barrinha significa tal que x tem que ser menor do que 6. Então eu quero os números que são menores, naturais menores que 6. É o mesmo conjunto A que eu escrevi lá em cima, só que eu estou escrevendo ele de outra maneira agora. Nós também podemos representar o conjunto A de outra maneira também, através de uma representação geométrica. Um conjunto é denotado por figuras, diagramas ou desenhos. O mais conhecido deles é o diagrama de Venn-Euler, né? É aquele diagramazinho ali. O mesmo conjunto A lá de cima, ele está colocado aqui embaixo. São os mesmos elementos que estão ali dentro e é bastante usado no colégio, usado muito em questões de concurso, a gente fazer intersecção dessas coisas, desses desenhos, colocar um desenho sobre o outro e pegar os valores que nós queremos ali. Operação entre conjuntos. Operação entre conjuntos. O que a gente pode fazer entre os conjuntos? Cuidado que aqui, volta e meia, eu vejo alguns erros aí comuns de colocar soma entre dois conjuntos. A gente não soma conjuntos, tá, pessoal? Quando a gente quer falar essa ideia de soma, a gente não soma, a gente une conjuntos. O que é uma união? União de conjuntos. Tem aquele símbolozinho ali do U, né, virado para cima. Depois a gente vai ver que o Uzinho tem virado para baixo também, que é a intersecção. Dados os dois conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A, U, B, formado por todos os elementos pertencentes a A ou a B. Ou seja, unir dois conjuntos é fazer uma festa, pessoal. E fazer uma festa chamando todo mundo. Todo mundo de um conjunto, todo mundo de outro conjunto, juntar todo mundo no mesmo lugar e fazer uma festa. Isso é união, é unir todo mundo, ok? Então, ó, vamos ver matematicamente essa explicação aí, ó. A união com B são todos os elementos X pertencentes a A ou pertencentes a B, ou seja, os elementos que estão na união, ou ele vem do conjunto A ou ele vem do conjunto B, mas tem que estar todo mundo ali. Na união não pode faltar ninguém. Se faltou um elemento de A, um elemento de B, a união tá errada, ok? Todos os elementos de A, todos os elementos de B tem que pertencerem à união. Exemplo ali, ó. Se A, um conjunto com as letras A, B, C e D, e B, um conjunto com os elementos C, D e E. Como é que fica a união deles, pessoal? A união fica aqui, ó. A união pega todos os elementos de A, B, C, D e todos os elementos de B, né? Que só sobrou o E ali para colocar. E aqui não precisa repetir. O A ali, o C, por exemplo, ele aparece no conjunto A e aparece no conjunto B. Não precisa repetir. Só coloca ele uma vez ali e está feita a união. Mas não pode faltar ninguém na união. Geometricamente, graficamente, a gente pode representar ele assim, ó. A união, tu pega o conjunto A, que é o azulzinho, o vermelho, que é o B, junta toda a galera ali. Essa é a união. Tem os elementos A, B, C, D e o E também. Todos entram na união. Essa é a representação da união entre dois conjuntos. Intersecção. Intersecção, o símbolo é igualzinho o U, só que agora ele está virado para baixo. Tipo uma ferradura de qualquer cavalo ali. Dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A intersecção com B, formado por todos os elementos pertencentes a A e B simultaneamente. Ou seja, pessoal, o que significa intersecção? É tudo que aparece no conjunto A e também aparece no conjunto B. Ou seja, os elementos que estão em comum nos dois conjuntos, aparecem simultaneamente nos dois conjuntos. A gente denota essa intersecção dessa maneira. A intersecção com B é todo elemento X, tal que, essa barrinha tal que, X pertence a A e ao mesmo tempo pertence a B. E X pertence a B também. Exemplo, mesmo exemplo de cima. Se A é o conjunto das letras A, B, C e D, e o conjunto B, as letras C, D e E, a intersecção é o quê? A intersecção é o que aparece em comum nos dois. O C e o D está no A, o C e o D está no B. Então a intersecção dos dois, o que há de comum entre os dois conjuntos, é a letra C e a letra D ao mesmo tempo. As duas aparecem nos dois conjuntos. Fechou, suavezinho, tranquilinho. Então aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Não podemos esquecer de botar aqui, né, os nossos elementos de cada conjunto. Está ali os elementos dos conjuntos. O que a gente vai olhar aqui para a intersecção quando a gente vê
graficamente isso aqui, pessoal. A gente vai ver só os carinhas que aparecem no A, aparecem no B. Quem é que aparece nos dois ao mesmo tempo, ó? Esse verdinho aqui, ó. Esse verdinho que aparece nos dois ao mesmo tempo, que são os elementos C e D. E fechou, tranquilinho, sem cálculo nenhum. É só ter a informação, processar a informação e começar a fazer exercício, que é coisa bomba e bomba legal. Representação, então, da relação de intersecção é essa. Intersecção, então, coisinha voltada para baixo, né? O U voltado para baixo, é sempre os elementos que aparecem simultaneamente nos dois conjuntos. Um exemplo 2 aí, ó. Seja o conjunto A, as letras lá dentro A, B, C, e o conjunto B é composto das letras D, E e F. Qual é a intersecção entre os dois? Você percebe que a intersecção ali não existe nenhuma letra que aparece no conjunto A e também aparece no conjunto B. Então aqui a gente tem que a intersecção entre os dois conjuntos é um conjunto vazio, né? Quando nós temos dois conjuntos que não tem nada em comum, que a intersecção entre eles é vazia, a gente chama esses conjuntos de disjuntos, dois conjuntos disjuntos. Quando a intersecção de dois conjuntos A e B é um conjunto vazio. Esses dois conjuntos entre si, a gente diz que eles são disjuntos. Diferença entre dois conjuntos. São 3 operações que a gente vai ver aqui entre conjuntos, tá? A primeira foi a união, a segunda foi a intersecção e a terceira vai ser a diferença entre dois conjuntos. Tem aquele sinal de menos ali, pessoal, mas cuidado, não existe subtração nem soma entre conjuntos, só entre elementos, tá? Dados conjuntos A e B, define-se como diferença, é assim que a gente vai ler a diferença entre A e B. Nesta ordem, o conjunto representado por A menos B, formado por todos os elementos pertencentes a A, mas que não pertencem a B. Ou seja, a diferença é tudo que aparece no primeiro conjunto, mas não está no segundo conjunto. Nós denotamos isso como A diferente de B, todo elemento X que pertence ao primeiro conjunto A, então X pertence a A e X não pode pertencer a B. Isso é a diferença. Tudo que aparece no primeiro conjunto, mas não aparece no segundo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O conjunto A de novo, ó, com as letras A, B, C e D. E o conjunto B com as letras C, D e E. Qual é a diferença? A gente vai pegar o primeiro conjunto todo e vai tirar aqueles elementos que aparecem no segundo conjunto. Como é que fica? Ó? A diferente de B é a letra A e a letra B que não estão no conjunto B. Fechou, tranquilinho. Essa é a diferença entre dois conjuntos. Aqui está os nossos dois conjuntos. A gente está olhando agora graficamente para isso aqui, pessoal. Tudo que aparece no A, tirando a intersecção e tirando os elementos do conjunto B. Tá ali, é o que a gente tem. As letras A e B é a intersecção entre eles. Essa é a representação que nós temos. Então, o exercício que a gente pegou lá no começo, vamos resolver agora suavezinho, tranquilinho. Dados os dois conjuntos, os 3 conjuntos ali, ó, o conjunto A, B e C. Então, vamos tirar para cá a pergunta que nós queremos, ó. A diferente de B, intersecção C diferente de C. Primeiro a gente resolve os parênteses. Vamos puxar aqui para baixo esses parênteses, ó. A diferente de B. Vamos ler certinho agora, A diferente de B. Vamos pegar o primeiro conjunto A. O primeiro conjunto A são os elementos A, B, C e D. E agora eu vou cortar destes elementos aqui o que está no conjunto B, que é a diferença que nós queremos tirar. O A está no B, então eu corto. O B, o elemento B, letra minúscula, está no conjunto B, então eu corto também. O C também aparece no conjunto B, então eu corto também. O que sobrou é a diferença. Então a diferença de A para B. O que sobrou ali que eu não cortei foi somente o elemento, o símbolo D. Então essa é a resposta para A diferente de B. É a letra minúscula, a letra D. O elemento, letra D. Vamos fazer o mesmo esqueminha agora com C diferente de B. Vou puxar para cá C diferente de B e vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o conjunto C, que é o primeiro, e vamos cortar os elementos que aparecem no segundo B. Então tá ali, ó. Conjunto C são os elementos A, B, C, D, E e F. Vamos tirar agora desse conjunto os elementos que estão no B. Os elementos que estão no B é A, B e C. Então vamos cortar aqui, ó. Corta esses 3 elementos. O que sobrou? Sobrou ali, ó, D, E e F. Pronto, fechou, suavezinho, tranquilinho. Vamos pegar esses valores agora e vamos jogar ali em cima, ó. Como é que fica, ó? A diferente de B é só o elemento D. E intersecção com C diferente de B é D, E e F. Pronto, tá ali. O que aparece no primeiro conjunto e também aparece no segundo? É a letra D. Pronto, fechamos a calculeira suavezinha, sem nenhuma conta, só entender o conceito e botar isso daí em prática e fecha suavezinha a calculeira.
Então, pessoal, matemática para todos, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Vamos ter outro na quinta-feira. Se gostou aí, não esquece daquele joinha, né, que é bastante importante saber se vocês estão entendendo o que a gente está colocando aqui. Matemática para Todos é um canal para a gente tratar a matemática de maneira simples, para todo mundo entender, para todo mundo conseguir aprender o que quiser em matemática. Essa é a ideia do nosso canal aqui. Não esquece de dar um joinha, então, porque é importante saber se vocês estão entendendo, se está sendo claro as nossas explicações aqui no grupo. Não esquece de se inscrever no canal também, né? Ativa o sininho aí, que é importante. Quando a gente faz novos vídeos, vai a notificação para vocês. A gente vai ter mais vídeos sobre esse assunto também. É um assunto bastante recorrente, que muitas pessoas pedem. Muitas vezes os livros não dão muita importância, porque é um assunto mais introdutório e as pessoas muitas vezes não falam muito sobre isso, ok? Então, se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e valeu, pessoal, até a próxima.